Jesus Cristo é nosso Salvador. Jesus Cristo é nosso Redentor. Mas por que Ele precisa nos salvar? Por que Jesus precisa nos redimir? Eu não posso salvar a mim mesmo? Eu não posso ser o meu próprio Redentor? Pelos meus próprios méritos eu não posso alcançar a salvação? Essas são algumas perguntas que nós responderemos hoje. Se você tem interesse, acompanhe-nos e continue assistindo esse vídeo. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Inspirai, Senhor, nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu me chamo Marcelo, sou catequista na paróquia Santa Teresinha do Cruzeiro Novo e para iniciar o nosso conteúdo eu gostaria de começar com algumas leituras bíblicas que norteiam o nosso estudo. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2. Ele, Jesus, é expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Sabeis que Jesus apareceu para tirar os pecados e que nele não há pecado. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 5. Nisso consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em termos ele amado e enviado seu Filho para expiar os nossos pecados. E nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. 1 João, capítulo 4, versículos 10 e 14. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. A partir dessas leituras nós podemos concluir que as Sagradas Escrituras elas nos afirmam que Jesus Cristo é a expiação pelos nossos pecados, ou seja, nós não podemos por nós mesmos nos salvar. Nós precisamos de um Redentor, nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. E a gente vai procurar entender por que Ele precisava nos salvar, né? Essa questão do mérito e graça, todos nós cristãos ouvimos com muita frequência que só Jesus salva. E isso deriva também de uma outra leitura bíblica que eu gostaria de deixar registrado. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículos 8 e 9. São Paulo deixa muito claro que nós mesmos, pelos nossos próprios méritos, não somos capazes de nos salvar. Por que Jesus Cristo tinha, então, que morrer? Primeiro, nós sabemos que ele realmente morreu para que nós fôssemos redimidos. E assim dizem as Escrituras em várias passagens, por exemplo, quando ele institui a Eucaristia, que ele fala: tomai todos e comei, este é o meu corpo que será entregue por vós. Tomai todos e bebei, este é o cálice da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos, para quê? Para a remissão dos pecados. Então, Cristo teve o seu sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. Essa é a principal missão de Jesus Cristo: entregar a própria vida para nos remir. Quando Jesus Cristo estava no Monte das Oliveiras e ele foi entregue por Judas, São Pedro tenta defendê-lo. Então Jesus Cristo ele diz: embainha a espada, Pedro. Eu posso pedir para o Pai me enviar uma legião de anjos para me proteger? Mas como aconteceria aquilo que deveria acontecer segundo as Escrituras? Isso está em Mateus 26, 52 e 54. Ou seja, é preciso que seja assim. Jesus Cristo precisava morrer para nos redimir. Então, essas e outras passagens bíblicas deixam muito claro: Jesus precisava morrer para nos redimir. Mas por que tinha que ser assim? Santo Anselmo ele vai explicar o que nós chamamos de dogma da redenção. Para ele, a redenção ela acontece da seguinte maneira: quando o ser humano cometeu o pecado, quando o ser humano cometeu o pecado original, esse pecado original foi um pecado cometido contra Deus. Qual a dimensão de um pecado cometido contra Deus? O pecado sempre se mede com relação àquele que sofre o pecado. A ofensa feita contra Deus, ela possui a dimensão de Deus. Portanto, a ofensa feita a Deus, que é o pecado original, ela é infinita, tal qual Deus é infinito.
Você pensa o seguinte: se você ofender uma pessoa na rua, é diferente de você ofender, por exemplo, o presidente da República. Se você ofende uma pessoa na rua, pouca coisa vai acontecer com você. Mas se você ofender o presidente da República, com certeza você será preso. Por quê? Porque a medida da ofensa é a medida do ofendido. E, por um outro lado, a medida da reparação, ela é a medida de quem faz a reparação. Então, se nós pensarmos que eu ofendi o presidente da República e de repente eu estou preso, e uma pessoa qualquer pede para que me solte, ninguém vai dar atenção para isso. Agora, se você pedir para o próprio presidente ou para algum parlamentar ou para o presidente do Congresso ou do STF e essa pessoa pedir para me soltar, isso terá uma outra relevância. Porque a medida da ofensa é a do ofendido e a medida da reparação é a do reparador. O pecado original cria um dilema para Deus, para o próprio Deus. É um pecado feito contra Deus, portanto tem a dimensão de Deus, é infinito como Deus. Mas se Adão e Eva, que foram quem pecaram, os primeiros, nossos pais que pecaram, se eles tentarem se redimir, essa redenção terá a dimensão deles, então será muito pequena e limitada para o tamanho de Deus. Deus é infinito, o ser humano é limitado e infinito. Portanto, como que se fará justiça, sendo que o ofendido é Deus, que é infinito, e, portanto, a ofensa a ele também é infinita, e uma reparação feita por um homem, ela é finita e pequena, jamais alcançará ao tamanho da infinitude que é Deus. Portanto, a reparação não será justa. E é por isso que nós entendemos que, e Santo Anselmo entende dessa maneira também, que para reparar uma ofensa feita a Deus, somente um Deus poderia realizar essa proeza. Então, para a ofensa feita a Deus, é preciso um Deus reparador, e esse é Jesus. Daí vem a primeira parte do maior dogma do cristianismo, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus Cristo precisava ser verdadeiro Deus para poder reparar uma ofensa feita a Deus. Bom, gente, por enquanto é isso. Se vocês gostaram, comentem, curtam o vídeo e se inscrevam no canal para ficarem ligados nas próximas atualizações dessa proposta nossa. E no próximo encontro trataremos então da segunda parte do dogma da redenção. Espero que todos possam acompanhar. Até a próxima.